noite a todos. Boa noite, professor Aíve. Vamos falar do direito da personalidade, especificamente ao direito ao nome. Vou aqui apresentar o meu grupo, o Sérgio, o Francisco, o Paulo, a Meire e a Nayane. E assim vamos falar daquilo que nós aprendemos em sala de aula, de todo assunto abordado sobre o direito ao nome. Vamos conversar com o nosso amigo Francisco aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, a professora, mais uma vez. O nosso assunto é o nome que identifica a pessoa natural. O nome identifica na família, o nome identifica na sociedade, o nome é a responsabilidade de cada cidadão, o nome ele é respeitado, deve ser respeitado, o nome é um direito que todos nós temos, conforme o artigo do Código do 16 ao 19, que dá direito a todos nós ao nome. Nós temos vários elementos que identificam o nosso nome, que é o nome, prenome, o sobrenome, o agnome, o pseudônimo. Então, nós vamos destrinchar aqui cada coisa de acordo com o que a lei exige, né? Nós temos casos, né, que envolvem o nome da família, o nome como herdeiro, né? Então, tudo isso a gente vai passar para vocês. Eu vou passar agora para minha amiga Meire. Olá pessoal, boa noite a todos e todas, a professora Iris. Quero trazer um pouco a reflexão sobre o que aprendemos em sala de aula, né? Toda pessoa tem direito ao nome, está específico no artigo 16 ao 19, como o colega Chico já falou. Toda pessoa tem direito ao nome, e junto com o nome tem os seus elementos, né? Nome, sobrenome e agnome. Vou falar específico do nome. O primeiro nome a pessoa recebe quando nasce, é um nome que dá a característica individualizando a pessoa, né? E tem também o sobrenome. O primeiro nome, a exemplo, João, identifica João. Ele pode ser simples e tem também o nome composto, por exemplo, João Paulo, né? É individualizado, intransferível. O sobrenome, ele vem identificando o indivíduo em sua família. Por exemplo, o meu nome é Merivânia Neves, o Neves é do meu pai. Então, as pessoas sabem que a Merivânia pertence à família Neves, porque o meu sobrenome faz parte do meu nome e eu tenho essa proteção jurídica dentro do Código 16, do artigo 16, perdão, do Código Civil de 2002, né? O direito da personalidade, eu tenho o meu direito ao nome. Eu vou passar para o meu colega Paulo, que vai falar um pouco sobre a relatividade do nome, né? Com você, Paulo. Ok, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, professora. Estamos aqui reunidos e para darmos continuidade a esse podcast, eu vou falar um pouquinho sobre o princípio da imutabilidade relativa do nome. Nada mais é do que, via de regra, você vai passar toda a sua vida com esse nome. Observe que eu falei via de regra. Por que via de regra? Porque a legislação, ela traz alguns dispositivos que permite o cidadão a modificar o seu nome. Mas por que esse princípio da imutabilidade da mudança do nome? Basicamente, é para trazer uma segurança jurídica, tanto nas relações comerciais, tanto nas relações das pessoas na sociedade. Imagine aí, se você pudesse, ao seu bel prazer, modificar o seu nome. Por exemplo, exemplificando, hoje eu poderia fazer um negócio com Francisco, o nome dele é Francisco. Amanhã ele iria lá e modificava o nome dele para Sérgio. Esse contrato ele não teria mais validade, porque o Francisco ele alterou o nome. Então, para evitar que essas pessoas
faça uso desse dispositivo, a legislação ela traz alguns pontos que devem ser levados em consideração no momento que você for fazer uma mudança de nome. E a proteção jurídica. Né? Isso, a proteção nada mais é do que quando você não é permitido você fazer a troca de nome, é uma proteção jurídica ao nome. E assegura o seu nome, assegura esse direito que os seus pais lhe deram. Que quando você é registrado no cartório, você tem o seu nome lá registrado na sua certidão de nascimento. E quais são algumas mudanças que a legislação permite? Algumas hipóteses, como por exemplo, quando há um erro ortográfico, no tabelionato lá escrevia Diogo, escreveu Diego, ou vice-versa, como escrever Paulo, escreveu um outro nome, ou escreveu com a ortografia errada mesmo. É permitida a essa pessoa essa mudança de nome. Outro ponto é quando há mudança de gênero, a pessoa quer incluir um nome social, é possível também essa mudança. É permitido, quando você completar os 18 anos, você solicitar gratuitamente, sem a necessidade de ingressar com o processo na justiça, para fazer a mudança do seu nome. E algumas pessoas falam, eu casei e modifiquei o meu nome. Ali não é uma mudança de nome, é apenas uma inclusão de um sobrenome, para mais uma vez te identificar na sociedade. Ou seja, a finalidade do nome é identificar o ser humano, o cidadão na sociedade. E para darmos seguimento a esse podcast, discutirmos mais sobre o assunto, aprendemos mais um pouquinho e vou passar aqui a palavra para o nosso colega Sérgio, que vai dar continuidade à exposição desse assunto. Boa noite. Dentro desse podcast, vamos falar também sobre agnome e pseudônimo. Agnome é originário de um costume romano, que é onde dava o prosseguimento da titularidade através de um nome em família. Por um exemplo, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom Pedro III, e são exemplificações para que essa forma de utilização do nome faça com que tenha prosseguimento, porque no costume antigo, as sociedades elas preservavam muito o nome, e o nome é uma titularidade aonde as pessoas têm que ter essa segurança jurídica. Então, o agnome basicamente refere-se a isso. E pseudônimo são utilizados muitas das vezes por pessoas da área literária, da área cinematográfica, que é artística, que faz com que a pessoa utilize apenas um nome fantasia. E isso também é assegurado dentro do artigo 19 do Código Civil, que fala sobre muitos artistas, como por exemplo Pelé, Xuxa, Zezé de Camargo e Luciano, Roberto Carlos e tantas outras pessoas, que o nome verdadeiro muitas das vezes não condiz com o nome artístico, como Pelé, um dos maiores jogadores do mundo. O nome dele é Edson Arantes do Nascimento. Xuxa, ela tem um outro nome. Maria então, das Graças. quando a gente vai ver isso, a gente vai perceber que essa direito da personalidade que assegura o nome, ela tem muitas coisas a serem observadas. E com isso, agora passaremos para o nosso amigo Lucas. Só um parênteses, me permita, Lucas. Fique à vontade. Quando o Sérgio falou a questão da proteção do agnome, a legislação ela também traz essa proteção, desde que esse agnome ele seja utilizado para atividade lícita. A pessoa não pode fazer o uso de um agnome para uma atividade lícita. Nesse caso, a legislação não traz proteção. A proteção é apenas para o agnome que lhe permita exercer uma atividade considerada lícita. Boa noite mais uma vez, cumprimentando as falas dos colegas aqui ao meu redor. Eu vou falar como proteger o nome. Então, toda pessoa natural, ela tem direito à proteção ao seu nome. Ela tem direito à honra, tem direito à imagem, tem direito a tudo aquilo que em relação a ela. Então, a proteção ao nome, ela vem
como um nome natural ou nome social, ou seja, toda pessoa que ela tiver um nome fantasia, como por exemplo, como os colegas falaram aqui, como Pelé, Igor Canário, Flavinho, Xuxa e etc., ela tem o mesmo direito de proteção ao nome como uma pessoa que já nasce, desde o nascimento, tem o seu nome registrado num cartório ou na maternidade. Então não há diferença de nome quando se diz a proteção, seja ela na área profissional, na área artística, na área pessoal. Então nós, seres humanos, temos direito à proteção ao nosso nome. Por exemplo, as pessoas têm mania de querer usufruir de nomes artísticos para querer chamar a atenção de seguidores. Ela coloca imagens, fotos, nome de pessoas que ela curte, que ela gosta, para que aqueles que vê o seu vídeo, ela dê um like, dê um link só para chamar a atenção, só para ter curtida, só para ter várias visualizações. Então, no meu ponto de vista, o Código Civil do artigo 17 ao 19, ele diz no artigo 17 que toda pessoa tem direito à personalidade, e no 18 ela diz que é crime uma pessoa usar o nome de outra pessoa. Ou seja, nós estamos acostumados a querer usufruir de oportunidades alheias para se beneficiar com o nome de pessoas que estão em um patamar alto. Ou seja, é crime um nome ou um agnome ou um pseudônimo ele ser divulgado em internet, em jornais, em revistas e etc. Então, temos que preservar o direito ao nosso nome, se ligar, porque não está fácil, tem muita coisa acontecendo aí fora e as pessoas precisam ficar focadas que a proteção ao nome é muito importante. Então, eu vou dar aqui continuidade com o nosso colega Francisco, que ele tem um relato muito importante que se encaixa em nosso tema. Vai lá, Francisco, fica à vontade. Boa noite. Francisco, antes de você falar, dando complementação ao que o Lucas falou aqui, tem o artigo 307 e 308 que fala sobre a utilização do nome indevido de outra pessoa. E isso é crime e tem pena de detenção de 3 meses a 1 ano, mais multa. Então, para nós sabermos quanto sério é a utilização do nome da pessoa da forma correta, tem também para as pessoas que usam de forma incorreta, tomando posse do nome de pessoas alheias para fazer atitudes ilícitas, como o Paulo também falou. E isso está intrínseco no artigo 307 e 308. Vamos dar prosseguimento agora à nossa só complementando sobre a proteção jurídica ao nome, né? O nome ele é um direito o nome como direito da personalidade ele é absoluto, né? Intransferível, não pode ser vendido, é individual, intransferível, irrenunciável, ilimitado, imprescritível, impenhorável, inexpropriável, ou seja, é um direito seu que não pode ser passado adiante. A lei ela lhe dá esse direito, ela lhe protege, né, para que você venha a desenvolver a sua vida na sociedade com a proteção jurídica. Muito bem. E falando do assunto, a gente continua contando uma historinha que foi verídica, que aconteceu agora no dia 2 de julho, com uma família, um cidadão de nome Alex Couto dos Santos, e no dia 2 de julho ele estava com a família assistindo um show aqui no parque da cidade e ele foi abordado por 4 policiais. E esses policiais estavam com um mandado de prisão para ele. Aí é uma surpresa, né? Como? Mandado de prisão? Eu sou um cidadão, tenho família, tenho residência fixa.
o seu nome está neste mandato. Então, conduziram ele à delegacia, o delegado perguntou, olha, qual é o seu nome? Meu nome é isso. Alex Couto Santos. Então o senhor está preso. Nós temos aqui uma série de condenação em aberto com o senhor. Na verdade não era ele. É como o nosso amigo Sérgio disse, o artigo 307, 308, ele condena um crime, né? Então já tinha uma pessoa solta. A pessoa estava na rua. E esse cidadão foi o que foi preso. Então, a pessoa que usou do nome dele era o verdadeiro criminoso. Então, isso teve um constrangimento, ele foi preso, foi para detenção e foi preciso recorrer à defensoria. Você imagina o desgaste, né? Aí recorreu, a defensoria fez um DNA e ficou comprovadamente que ele não era a pessoa que a polícia estava procurando. Então, a responsabilidade do nome, ela atua em toda a sociedade, né? Ela atua na família, como por exemplo, você tem um nome que é famoso, tem uma família famosa, então você carrega aquele nome, por exemplo, Renan Calheiro, né? Eu morei em Alagoas, então o nome de Renan Calheiro é uma família, Renan Calheiro, né? Como Fernando Polo, no Polo de Alagoas. O pessoal já diz logo, não, isso aí é da família do Colo, entendeu? Então identificação. Identifica bastante. Que o nome que tem força. Então, esse nome ele não pode ser manchado, esse nome ele não pode ser roubado, não pode ser usado sem a devida autorização dos seus titulares. Ok? E também eu participei, assim, eu presenciei um ato jornalista que uma pessoa estava na rua, fez um delito, fez um ato, na verdade, inconstitucional, ela roubou, fez um assalto, e ela tem um irmão que não tem nada a ver com ela, não, só parece mesmo a cor, a pele, porque a aparência nada a ver, um tem cabelo grande, o outro tem cabelo careca. Quer dizer, não tem cabelo, na verdade, desculpa. Então, assim, quando ele foi pego, ele falou para o ex-policiais na delegacia que o nome dele era o nome do irmão dele. E nisso, como o irmão dele não tinha antecedentes, ele foi altamente liberado. Foi muito rápido. Só que passou um tempo, a justiça pediu um mandato sobre aquele nome para ter uma averiguação, para ter uma forte certeza que ele era ele. Mas quando chega na casa da mãe dele, pegaram o irmão, que foi o nome que ele deu, o Inocente. E aí esse irmão dele ficou preso, saiu, ficou mais ou menos uns 2 anos a 3 anos preso, e quando saiu, recorreu na justiça, ganhou depois de uns 2 anos também, e aí que o nome foi limpo. Mas assim, a proteção ao nome, ela vem de berço, ela vem de casa. Então, dentro de nossa própria casa, estamos querendo usar o nosso nome para querer persuadir ou diminuir a nossa imagem. Então, é o que eu trago para todos que agora nos escutam, porque foi muito importante isso. Ou seja, um irmão incriminou o outro, que automaticamente era inocente, e ele que era o que estava fazendo os delitos errados. Alguém mais vai falar? Nessa abordagem, nós estamos vendo, só para comentário, a preocupação e a segurança do nome, quando alguém utiliza ele de forma indevida, como foi falado, o 307 e o 308. Usar delituosamente o nome de uma pessoa não sendo ela. Verdade. E isso incrimina, isso traz constrangimento. E o Código Civil, ele ao retratar o nosso trabalho aqui no podcast, que é o artigo 16, 17, 18 e 19, ele fala toda essa segurança, ele fala toda essa maneira como é descrito o nome, desde a raiz dele, de formação aonde há o nascimento, ao cotidiano dele, para seja ela para efeito civil, seja para efeito jurídico,
seja para efeito de sociedade, entendeu? Efeito de costume. Então, essa amplitude de conhecimento acerca do nome nos traz a luz do conhecimento. Então, estamos aqui já no final do nosso podcast. Queremos muito assim agradecer a atenção de todos e também dizer algo muito importante. Isso que agora foi dito para vocês foi algo que nós aprendemos em sala de aula, que nós buscamos no nosso dia a dia, porque cada dia mais que passa eu fico mais interessado em conhecer o nosso direito. Então, o que me chama muito a atenção é que toda criança que nasce com vida, ela tem direito à personalidade e à proteção ao seu nome. Então, eu quero saber se meus colegas ainda têm algo para falar, se eles tiverem, que eles vão se expressar para se despedir de vocês. Eu quero agradecer a oportunidade de estar nessa roda de conversa, né, falando sobre o direito da personalidade, como foi sinalizado para a gente em sala de aula pela professora Ives. Para mim foi uma experiência única, agradável estar com vocês debatendo o tema, o direito ao nome. E não foi passado para a gente só o direito ao nome, mas o direito da pessoa, como o nosso colega trouxe, né, desde o seu nascimento, né, garantido também desde a sua, a partir do momento que se constata a vida, ele tem direito. Então é importantíssimo nós conhecermos esses direitos, a partir de então se aprofundar para que futuros advogados possam estar orientando seus clientes também acerca dos seus direitos. Então é importante esse bate-papo. É um dos primeiros que vamos estar juntos, dialogando, debatendo temas importantíssimos. E o direito civil, para mim, é um dos temas das matérias, acho que mais importante, muito importante do nosso curso, e a gente vai se aprofundar nos estudos para que a gente possa dar um resultado bacana aí ao final do nosso curso. Valeu e boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Francisco? Francisco? Seu Chico. Você está lendo sobre o que aí no direito do nome, Nai? Me ajuda aí. Eu estou lendo sobre a proteção do nome. Gente, eu achava válido a gente assistir esse vídeo aqui para Pronto, bota aí, Fabio, nossa mente. Vamos colocar lá junto do computador. Vamos lá. Nem sei se